Meu pai chamou meu casamento de uma vergonha antes mesmo de se dar ao trabalho de faltar. Meu nome é Courtney Blake, filha de um senador dos Estados Unidos que decidiu que a própria imagem era mais importante do que assistir a filha mais velha dizer seus votos. No dia em que me casei, eu já sabia que ele e minha mãe não iriam aparecer. Achei que a pior coisa que eu sentiria seria a dor de duas cadeiras vazias e aquele tipo de silêncio que nos acompanha até em casa. Eu estava errada. Logo após a cerimônia, ainda com o vestido de noiva, abri o grupo da família, aquele que normalmente só servia para fotos de eventos beneficentes e atualizações de campanha. Minhas mãos estavam firmes de um jeito que meu coração não estava. Anexei uma única foto do meu casamento e apertei em enviar sem escrever uma palavra sequer. Só a imagem. A prova da vida que eu havia escolhido sem a permissão deles. Por 3 minutos, nada aconteceu. Nenhum parabéns, nenhuma pergunta, nem sequer um emoji de coração falso. Então, a tela do meu celular se iluminou como um painel de alarme. Primeiro minha mãe, depois meu pai, depois minha irmã mais nova, em seguida números que eu reconhecia da campanha. Ligação após ligação, mensagem atrás de mensagem, tudo ao mesmo tempo, como se aquela única foto tivesse provocado um incêndio numa casa que eles acreditavam ser a prova de fogo. Eles não estavam em pânico porque eu tinha me casado com um mecânico. Estavam em pânico por causa do que mais aparecia naquele enquadramento e do que aquilo poderia fazer com tudo que eles passaram décadas construindo. Se você já foi tratado como uma mancha na fotografia perfeita da sua família, fica comigo. E antes de continuar, me conta, de que cidade você está assistindo? E que horas são aí agora? Achei que a ausência deles no meu casamento fosse o fim da nossa história. Eu não sabia que aquilo era apenas a cena de abertura de algo muito maior. Anos antes de qualquer coisa explodir, as regras da minha família já estavam gravadas em pedra dentro da nossa casa em Washington, DC. Meu pai, o senador Malcolm Blake, tratava aquela casa como uma extensão do seu gabinete. Cada corredor parecia os bastidores, cada refeição, um ensaio para a próxima aparição diante das câmeras. Minha mãe, Margaret Blake, circulava por tudo como uma diretora de palco, alisando guardanapos e expressões, garantindo que nada jamais parecesse fora do lugar. Eu era mais velha, aquela que deveria entender que as aparências vinham em primeiro lugar e os sentimentos ficavam bem depois. Quando cheguei ao ensino médio, eu já sabia exatamente qual era o meu lugar. Eu era séria, a que lia demais e sorria de menos. Aquela em quem eles confiavam para aguentar jantares com doadores sem derramar nada na toalha branca. Minha irmã mais nova, Alyssa Blake, era quem eles exibiam para o mundo. Ela ria com facilidade, sabia conquistar qualquer ambiente e lidava com as câmeras do mesmo jeito que a maioria das pessoas pega um copo d'água. Quando a equipe da campanha aparecia, diziam que ela era relatável, algo que nunca foi dito sobre mim. Não havia grandes gritos em nossa casa, quase nunca vozes exaltadas. Meu pai não precisava gritar. Ele conseguia me destruir com um olhar, com um único comentário calculado sobre como eu havia decepcionado, sobre como minhas escolhas refletiam no nome dele. Minha mãe também não discutia. Ela me lembrava que a carreira dele pagava por tudo ao nosso redor, e que o mínimo que eu podia fazer era não tornar as coisas mais difíceis. Aprendi a ler cada mudança em sua expressão do jeito que outras crianças aprendem a ler sinais de trânsito. Um leve apertar ao redor dos olhos significava que eu tinha falado demais. Uma pausa antes da resposta dele indicava que eu devia mudar de assunto. Um longo suspiro à mesa do jantar significava que, de algum modo, eu havia envergonhado diante dos convidados. Era um treinamento de como não ser vista. Uma tarde, quando eu tinha cerca de 15 anos, fui procurar um antigo anuário na sala de armazenamento do corredor do andar de cima. O lugar cheirava a pó e limpador de limão, cheio de caixas de campanhas antigas e projetos escolares que minha mãe guardava para exibição. No fundo de um armário, encontrei uma caixa de papelão achatada cheia de fotografias soltas. A maioria das fotos era familiar, apertos de mãos em palcos, sorrisos posados em frente a bandeiras, meus pais em galas de caridade. Então, tirei uma que eu nunca tinha visto. 2 jovens encostados no capô de um caminhão velho, sorrindo, braços sobre os ombros um do outro. Um deles era inconfundivelmente meu pai, mais jovem e relaxado nos ombros, cabelo mais comprido, sorriso largo. O outro homem se parecia tanto com ele que, por meio segundo, achei que a foto tivesse sido duplamente exposta.
Tinham o mesmo queixo, os mesmos olhos, a mesma covinha no canto da boca. Mas havia algo mais suave no rosto do estranho. Ele parecia como meu pai poderia ter sido se nunca tivesse aprendido a transformar um sorriso em arma. No verso da foto, com tinta desbotada, havia apenas um ano e uma palavra que eu não consegui decifrar. Ali, naquela sala apertada, a foto na minha mão parecia mais pesada do que deveria. Não se encaixava na história que me contaram sobre nossa família. Eu nunca ouvirá meu pai mencionar um irmão. Nunca vi minha mãe colocar um lugar extra à mesa ou um homem parecido com aquele em qualquer um dos colagens emolduradas no corredor. O som dos saltos da minha mãe no corredor me trouxe de volta à realidade. Guardei as outras fotos de volta na caixa, mas mantive aquela, como se alguém pudesse explicar. Saí para o corredor, coração acelerado por razões que ainda não conseguia nomear. Foi a primeira vez que entendi que partes da história da nossa família estavam faltando de propósito, e que o homem naquela fotografia havia sido cortado com a mesma precisão de um rosto retirado de um quadro. Nos anos que se seguiram, aquela foto escondida ficou guardada em um caderno no meu armário de cima, um lembrete silencioso de que algo na história da nossa família havia sido reescrito. À medida que cresci e me tornei adulta, a distância entre mim e meus pais não veio de uma discussão dramática. Veio da erosão constante da confiança, da compreensão gradual de que meu valor para eles dependia inteiramente de como eu reforçava sua imagem pública. Aplicações para a faculdade eram tratadas como relatórios estratégicos de campanha. Caminhos profissionais eram avaliados pelo impacto que poderiam ter em uma manchete. Meu pai nunca perguntou o que eu queria. Ele perguntava o que faria sentido para uma Blake. Durante esse período, eu me senti atraída por lugares que não tinham nada a ver com nossa casa impecável. Oficinas ao ar livre, centros comunitários, lugares barulhentos onde as pessoas gritavam de um canto a outro e ninguém se importava com carpetes limpos. Foi lá que conheci pessoas que viviam sem ensaiar suas palavras. Suas vidas eram bagunçadas, honestas, sem filtros, de um jeito que despertava algo dentro de mim. Nunca mencionei essa mudança para minha família. Naquele ponto, eu já entendia que certas verdades, especialmente aquelas que me faziam sentir viva, eram melhor mantidas fora da casa dos Blake. Aprendi a me mover pelo mundo deles com calma ensaiada, enquanto construía uma vida separada, fora de vista. Foi durante uma das minhas visitas em casa, voltando da faculdade, que surgiu uma segunda pista. Meus pais estavam se preparando para receber um evento de arrecadação de fundos, e eu tinha a tarefa de organizar caixas no porão. Enquanto limpava uma prateleira, encontrei um envelope fino preso entre caixas empilhadas. Dentro, havia alguns documentos, nada de extraordinário à primeira vista, mas entre eles havia uma carta dobrada, com uma caligrafia que não se parecia em nada com o traço firme e deliberado do meu pai. As linhas eram mais soltas, curvas, quase familiares. A carta não era longa. Referia-se a um desentendimento, algo sobre princípios, sobre se recusar a seguir um plano. Não mencionava nomes, apenas iniciais, mas o tom carregava um peso de traição. Quem a escreveu se importava profundamente, e quem a recebeu escolheu o silêncio em vez da reconciliação. Não levei a carta comigo, mas seu conteúdo voltou para casa comigo como uma pergunta sem resposta. A narrativa familiar com que eu havia crescido, de que éramos unidos, organizados, inquebráveis, começou a parecer frágil. Foi por volta dessa época que minha conexão com Ezra Carter começou a se formar. Ele trabalhava em um hangar local, passando longas horas consertando pequenos aviões. Conheci-o durante um projeto de estágio, e o que me impressionou primeiro não foi sua habilidade, mas a firmeza com que ele ouvia. Ezra existia em um mundo sem performances ensaiadas. Ele valorizava a precisão, integridade e determinação silenciosa. Estar perto dele era como sair de um palco em que eu nunca havia escolhido estar. Eu me pegava voltando ao hangar sob o pretexto de trabalho, embora o que eu realmente buscasse fosse a calma que se espalhava ao redor dele. Nossas conversas começaram casuais e, com o tempo, se aprofundaram. Ele falava sobre motores, soluções e construir algo do zero, não sobre aparência ou alianças. Sem jamais dizer em voz alta, ele me mostrou uma versão da vida em que a identidade não precisava de aprovação para importar. Aos poucos, quase relutantemente, percebi que confiava nele de um jeito que nunca confiara em ninguém da minha família. E essa confiança me fez proteger tanto ele quanto o mundo silencioso que estávamos criando nas margens das expectativas dos meus pais.
Naquele ponto, eu ainda acreditava que podia manter os dois mundos separados, aquele que meus pais desenharam para mim e aquele que eu estava construindo para mim mesma. Eu ainda não entendia que eles já estavam em rota de colisão, em movimento muito antes de eu ter idade para reconhecer os sinais. Quando Ezra e eu decidimos nos casar, a distância entre a minha vida e a casa dos Blake já havia se transformado em algo permanente. O casamento aconteceu em uma pequena capela à beira de um lago, nos arredores de Denver, um lugar tranquilo, com bancos gastos e raios de sol que atravessavam as altas janelas em faixas suaves e irregulares. Escolhi aquele lugar porque parecia real, sem polimento, honesto, intocado pelas expectativas que moldaram grande parte da minha criação. Não enviei convites formais aos meus pais. Informei-os como se notificasse um escritório sobre uma ausência programada, direto, breve e sem a menor esperança de receber calor humano em troca. O silêncio que se seguiu era previsível, embora a confirmação final tenha chegado na forma de uma mensagem da minha mãe. A redação era polida, eficiente e totalmente desprovida de emoção. Referia-se às obrigações do meu pai, insinuava que minhas escolhas complicavam as coisas e terminava com um lembrete de que o tempo importava na política. Não mencionava meu noivado, meu futuro ou o fato de que a filha mais velha estava se casando. Quando a cerimônia começou, senti a ausência das duas cadeiras vazias apenas como uma dor leve, como um hematoma que aprendi a ignorar. As pessoas que preencheram a capela não tinham laços de sangue comigo, mas sim algo mais sólido, pessoas do hangar de aviação, alguns amigos próximos da escola, colegas de trabalho de Ezra e indivíduos que vieram porque queriam, não porque era esperado. E entre eles estava um homem que eu havia conhecido apenas meses antes, Thomas Hale. Reconheci-o não por apresentação, mas pela semelhança. O mesmo queixo, os mesmos olhos do homem da fotografia que eu havia encontrado anos atrás, aquele que nunca pertenceu à narrativa cuidadosamente construída pelos meus pais. Quando encontrei Thomas pela primeira vez em um pequeno evento comunitário, eu não sabia seu nome. Apenas senti uma familiaridade que mexeu com algo dentro de mim. Mais tarde, após uma breve e silenciosa conversa em que ele revelou sua ligação com meu pai, a verdade crua começou a surgir. Thomas carregava consigo uma confiança discreta, daquelas que não buscam atenção, mas cuja presença é sentida mesmo assim. Ele não agia como alguém que vinha reivindicar um lugar na minha vida, agia como alguém que já havia sido empurrado para fora de um lugar na própria vida. Não pedi para ouvir toda a história naquele dia. Eu não estava pronta para confrontar o que já suspeitava. Na recepção, realizada sob uma cobertura no pátio do local de trabalho de Ezra, eu me movia entre os grupos de convidados, sentindo-me mais leve do que há anos. Risos surgiam das mesas espalhadas com comida e decorações desconexas. Nada lembrava um evento Blake. Sem discursos ensaiados, sem fotógrafos, sem perfeição filtrada, apenas alegria real, desordenada e imperfeita. Ezra se movia pelo espaço com a naturalidade de quem sabe exatamente quem é, vê-lo assim, confiante e firme, me fez entender por que meus pais nunca poderiam aceitá-lo. Ele não podia ser moldado ou usado, não podia ser encaixado em uma estratégia política. Conforme a noite seguia seu ritmo confortável, Ezra passou o braço ao meu redor, e por um momento o barulho desapareceu. Senti a solidez da vida que estávamos construindo juntos, uma vida erguida longe da pressão das aparências cuidadosamente moldadas. Foi então que notei Thomas sentado silenciosamente perto de uma das mesas, observando a celebração com uma expressão reflexiva. Não havia ressentimento em seu olhar, apenas uma espécie de aceitação tranquila que fez algo apertar no meu peito. Entendi naquele momento porque a presença dele importava de um jeito que a ausência dos meus pais não conseguia. Mais tarde, quando alguém pediu uma foto em grupo, Ezra e eu nos posicionamos juntos, e Thomas se aproximou ao nosso lado. O momento foi simples, natural, sem esforço. Mas, quando o obturador da câmera clicou, senti uma mudança inegável, como uma porta se fechando atrás de mim e outra se abrindo à frente, ambas carregando o peso de uma verdade que eu não podia mais ignorar. À medida que a semana após o casamento se desenrolava, as consequências daquela única fotografia começaram a se manifestar de maneiras que eu não havia previsto completamente. A imagem que enviei, nós três juntos, caiu no grupo da família como uma faísca em uma sala cheia de papel seco. Não respondi à enxurrada de ligações que se seguiu. Não expliquei a foto nem respondi a nenhuma das mensagens frenéticas. Em vez disso, deixei o silêncio se alongar, sabendo instintivamente que ele inquietava meus pais mais do que qualquer raiva poderia. Mas, por trás daquele silêncio, percebi uma mudança se espalhando.
Meus pais haviam passado anos construindo a imagem de uma família política unida e digna, e o surgimento repentino de Thomas Hale, um homem que eles haviam trabalhado cuidadosamente para pagar, ameaçava fracturar a fachada da qual dependiam. Alguns dias depois, um sedã elegante entrou no estacionamento de cascalho atrás do hangar de Ezra. Reconheci os vidros escurecidos antes mesmo de identificar a mulher que descia do carro. Alyssa Blake atravessou o espaço com passos cuidadosos, como se o chão irregular fosse uma ofensa pessoal. Ela vestia um jeans sob medida e um blazer impecável, cabelo preso com a precisão que minha mãe sempre prezou. Sua presença repentina não me surpreendeu, mas a tensão ao redor de seus olhos sim. Ela não estava ali para reconciliação. Eu pude sentir isso antes mesmo de ouvir suas palavras. Ela estava ali porque algo em seu mundo estava escapando do controle, algo que ela não sabia como lidar sozinha. Levei-a a um canto mais tranquilo do hangar, onde pudesse escapar do barulho das máquinas. Suas mãos permaneceram entrelaçadas com força demais, e ela continuava olhando para o chão, como se as palavras certas pudessem surgir ali. Eu vi a mesma tensão afiada que ela carregava durante os ensaios de infância para aparições públicas, a tensão de alguém que deveria sorrir apesar do desconforto. Finalmente, ela começou a explicar, pedaço por pedaço, o que vinha acontecendo em casa desde o casamento. As ligações que eu ignorei não eram apenas reações emocionais, eram tentativas de contenção. Meu pai estava no meio de negociações com um grande parceiro industrial, e o ressurgimento de Thomas havia provocado ondas em redes que dependiam fortemente de narrativas cuidadosamente moldadas. Segundo Alyssa, perguntas já começavam a circular entre aliados políticos que se lembravam de fragmentos de antigos rumores, histórias de desentendimentos familiares, uma parceria que havia se dissolvido sem explicação, um parente que desaparecera da vista pública. A fotografia não confirmava nada diretamente, mas levantava dúvidas suficientes para que outros começassem a puxar os fios que meus pais haviam trabalhado tanto para amarrar. Enquanto Alyssa falava, eu observava a compostura cuidadosa que ela tentava manter. Apesar da calma ensaiada, sua decepção era palpável. Ela não estava irritada em nome dos meus pais. Estava irritada porque seus próprios planos começavam a se desmanchar. Seus círculos sociais dependiam da estabilidade, e agora o chão sob seus pés estava mudando. O que mais me impressionou foi perceber que ela não estava pedindo clareza sobre Thomas ou mesmo sobre o meu casamento. Ela queria recuperar o controle, restabelecer o equilíbrio. Queria que eu recuasse o suficiente para silenciar os sussurros. Eu não ofereci o que ela queria. Não suavizei o que precisava permanecer firme. De pé ao lado da estrutura da aeronave atrás de mim, senti a diferença entre o mundo que me moldou e o mundo que eu estava escolhendo. O primeiro exigia silêncio. O segundo dependia da verdade. Quando Alyssa foi embora, a tensão em seus ombros havia se intensificado, e ela caminhou em direção ao carro com a postura de quem retorna a uma vida que já não reconhecia. Observei o sedã desaparecer além da cerca de arame, consciente de que sua visita marcava apenas o início de um desmoronamento muito maior. O que havia sido posto em movimento não podia mais ser controlado, nem pelos meus pais, nem por mim. Nos dias que se seguiram à visita de Alyssa, a tensão em torno da minha família se apertou como um fio esticado demais. Notícias começaram a circular discretamente pelos círculos políticos. Pequenos murmúrios no início, depois perguntas mais incisivas direcionadas ao escritório do meu pai. Não precisei de confirmação direta para entender o que estava acontecendo. Anos vivendo naquela casa me ensinaram o quão rápido o desconforto se espalha quando uma narrativa é ameaçada. O ressurgimento de Thomas era mais do que um lembrete pessoal de feridas antigas. Era evidência de uma história que meus pais haviam mantido enterrada, e agora a terra ao redor começava a ceder. Tentei manter minha rotina no hangar, mas mesmo ali os ecos do mundo exterior me alcançavam. Ezra, percebendo a mudança, observava com cuidado, sem pressionar. A estabilidade de sua presença me mantinha firme, mas ainda sentia o peso do que estava se desenrolando. Meus pais construíram suas carreiras com base no controle. Controle da percepção, controle da comunicação, controle de cada detalhe que tocava o nome Blake. Perder o controle não era algo que eles sabiam suportar. Não demorou para que as consequências se tornassem mais públicas. Uma manhã, enquanto eu organizava os registros de manutenção no escritório de Ezra, meu telefone vibrou com um alerta de um site de notícias políticas. A manchete mencionava uma auditoria interna ligada a uma das negociações industriais que meu pai vinha conduzindo.
Não havia nada explosivo no artigo. Nenhuma acusação, nenhum erro confirmado, apenas uma série de perguntas pontuais sobre transparência, influência e a possibilidade de antigos conflitos internos ressurgirem. Mas, na política, perguntas por si só já são suficientes para acender incêndios. Li a matéria 2 vezes, entendendo imediatamente o que a auditoria representava. Não se tratava de disputas políticas ou preocupações com orçamento. Era sobre rachaduras em uma imagem cuidadosamente mantida, e os rivais do meu pai estavam aproveitando a oportunidade para ampliar essas fissuras. O artigo não mencionava nomes além de cargos oficiais, mas o timing era inconfundível. No momento em que Thomas reapareceu na minha vida e na fotografia, antigas incertezas ressurgiram. Pessoas que antes aceitavam a reputação impecável do meu pai sem hesitar agora revisitavam memórias que haviam guardado anos atrás. A percepção veio aos poucos, e então de uma vez só. Minha fotografia não havia causado desmoronamento. Ela apenas removeu a última camada de verniz, revelando uma fratura que existia muito antes de eu ter idade suficiente para entendê-la. Ao longo do dia, me peguei retornando à foto que tirei no casamento. A postura relaxada de Thomas contrastava fortemente com a tensão marcada em cada foto pública do meu pai. Esse contraste por si só dizia muito sobre a história deles, mesmo sem conhecer a verdade completa. Mais tarde, naquela tarde, saí do hangar para clarear a mente. O cheiro forte de combustível misturava-se com o ar fresco do Colorado. Pela primeira vez desde que enviei a foto, permiti-me considerar a possibilidade de que o desmoronamento dos meus pais não tinha nada a ver com minha escolha por Ezra. Tinha tudo a ver com a verdade que eles haviam enterrado agora tendo um rosto novamente, um rosto que não podiam controlar ou contextualizar. Não senti culpa. O que senti foi clareza, daquelas que revelam o quanto da sua vida foi moldada pelo medo de outra pessoa. Meus pais me criaram para acreditar que proteger a família significava proteger a imagem deles. Mas, em pé fora do hangar, finalmente compreendi que uma imagem construída sobre uma missão não sobrevive à realidade. Não sabia até onde as consequências se espalhariam, nem como meus pais tentariam recuperar o terreno perdido. Mas sabia de uma coisa com absoluta certeza: o que acontecesse a seguir não seria determinado pelas expectativas que um dia me definiram. A verdade já dera seus primeiros passos para fora do oculto, e eu havia parado de abrir caminho para ela. Quando as perguntas sobre meu pai se intensificaram, percebi que a distância entre nós havia atingido um ponto irreparável. Uma noite, após um longo turno no hangar, voltei para casa e encontrei um envelope deslizado sob a porta. Meu nome estava escrito na frente com a caligrafia cuidadosa da minha mãe. Dentro, havia uma mensagem curta pedindo que eu fosse à residência dos Blake para uma conversa necessária. Não havia pedido de desculpas, nem reconhecimento da turbulência ao redor deles, apenas a expectativa de que eu aparecesse, como sempre fizera. Fui, não por obrigação, mas porque precisava fechar a última porta que ainda permanecia aberta. Quando entrei na casa, o silêncio parecia mais afiado do que eu lembrava. Meu pai estava próximo à sala de jantar, postura rígida, expressão contida, sinais que eu reconhecia como tentativas de retomar o controle. Minha mãe permanecia atrás dele, observando-me com uma mistura de preocupação e cálculo. Eles não perguntaram como eu estava ou como minha vida havia mudado desde o casamento. Focaram, em vez disso, nas consequências que estavam enfrentando, o escrutínio de colegas, alianças tensionadas, questionamentos inesperados sobre decisões passadas. Enquanto falavam, eu escutava sem responder. Cada palavra confirmava o que eu já havia aprendido ao longo de anos de observação cuidadosa. A preocupação deles não era com a família, mas com contenção. Eles viam as perguntas crescentes como um incômodo, uma ruptura na narrativa que acreditavam merecer proteger. Eventualmente, meu pai direcionou a conversa para mim. Ele insinuou que minhas escolhas haviam acelerado a atenção repentina sobre seu escritório, que eu havia desconsiderado o que o nome Blake representava. Falava como se minha vida fora daquela casa fosse um desvio, em vez de uma realidade que eu construíra com intenção. Quanto mais ele falava, mais claro se tornava que ele ainda esperava que eu me alinhasse aos seus objetivos. Mesmo ali, mesmo depois de tudo, senti uma calma inesperada se instalar sobre mim. Olhei para as paredes, para as fotografias organizadas, para a versão curada de nossa família que nunca havia correspondido à verdade. Não senti raiva, apenas certeza. A parte de mim que antes buscava a aprovação deles havia desaparecido muito antes desse momento.
Quando falei, minha voz permaneceu firme. Disse-lhes que minha vida não estava mais ligada à deles, que as escolhas que eu fazia não estavam sujeitas à estratégia política ou gestão de reputação. Disse que não retornaria àquela casa novamente. Não levantei a voz, nem fiz acusações. Simplesmente declarei o limite que vinha se formando em mim há anos. A expressão do meu pai se contraiu, uma mudança quase imperceptível, mas suficiente para mostrar que ele compreendia o que eu queria dizer. A respiração da minha mãe falhou ligeiramente, embora ela não dissesse nada para me impedir. O silêncio deles parecia uma confirmação de que o vínculo entre nós sempre fora condicional, mantido por expectativas que eu não carregava mais. Virei-me e saí da residência dos Blake sem hesitação. O ar da noite parecia nítido e limpo contra a minha pele. Pela primeira vez, senti o peso completo do que significava escolher minha própria vida, uma vida não moldada pelo silêncio, não moderada por aparências, não dependente de aprovação que jamais veria livremente. Não houve triunfo naquele momento, apenas libertação. Partir não foi uma vitória sobre eles. Foi um retorno a mim mesma. A história de Courtney Blake serve como lembrança de que algumas famílias se fragmentam não por conflitos explosivos, mas por anos de expectativas silenciosas que não deixam espaço para a autenticidade. Ela aprendeu que escolher a paz muitas vezes exige se afastar de pessoas que se recusam a vê-la além de suas próprias necessidades. Sua determinação mostra que limites não são atos de rebeldia, são atos de preservação. Para quem já se sentiu definido pela imagem de outra pessoa, sua jornada oferece uma verdade simples: você tem permissão para sair do quadro. Obrigado por ouvir esta história. Se ela ressoou com você, considere apoiar o canal para que mais histórias como esta alcancem quem precisa ouvi-las.